uma pessoa utilizasse de serviço escravo da outra. As pessoas vinham das Américas, da Europa, escravizar os africanos, para vir trabalhar de graça, explorados, sem receber nada. Viviam pouco. Mas aconteceu, finalmente, a última nação a aprovar o fim da escravatura. E os senhores de engenho ficaram desesperados. O que vai ser de mim agora sem a mão de obra escrava? Mas era necessário quebrar paradigmas. Mas agora, até pouco tempo atrás, os empregados domésticos no Brasil não tinham direitos iguais aos outros empregados. E agora, a partir de uma reforma na Constituição, aliás, um projeto de emenda constitucional que partiu do nosso estado de Mato Grosso, o deputado Carlos Bezerra, todos os empregados domésticos passam a ter os mesmos direitos dos outros demais empregados. Muitos patrões, da forma similar do que aquela dos senhores de engenho, pensam: o que vai ser de mim agora? Que não posso mais explorar a pessoa a trabalhar 80 horas semanais? O que vai ser de mim agora? Muito parecido com o que aconteceu no passado. Mas nós vamos avançando. No passado era comum, viu, a pessoa chegar em casa, o marido, com as botas sujas, sentava no sofá e a esposa vinha. Não dá para imaginar hoje em dia isso, né? Pio chegando em casa, tirando a bota, vem florzinha para limpar. Ela põe ele para fora, mas não tira a bota dele. E aí o marido fala para a esposa: mulher, vá se lavar, porque hoje eu quero lhe usar. Mas agora, nos dias atuais, quebrando paradigmas, nós estamos aprendendo a respeitar a opção, a sexualidade das pessoas, o direito das pessoas. É avanço também na sociedade. E nas nossas vidas temos muito a fazer. Nos nossos cursos, na nossa continuidade, porque depois de recebermos a aprovação, queremos continuar fazendo pós-doutorado. Se Deus permitir, com essa turma de irmãos que nós construímos. Quero encerrar agradecendo as famílias. Se eu conseguir. Durante os dias que tínhamos aqui, nossas famílias ficaram lá. Coisas incríveis aconteceram. Parece que era só nós chegarmos em Buenos Aires que as dificuldades apareciam no Brasil. E as nossas famílias estavam lá, continuando aquilo que era necessário dar continuidade. Nos arrimando, nos sustentando. Nossos pais, nossos amigos. Segundo o filósofo Isonildo Spil da Silva, tem pai que quando o filho liga: pai, deposita 5, o pai põe 8. São pessoas que nasceram em berço de ouro, não como viu, que trabalha desde as 7 até a meia-noite. Mas nossos pais, nossas mulheres, nossos maridos, nossos filhos, que renunciaram à nossa presença. Nossos escritórios. Nós queremos agradecer também a esta verdadeira família que nós construímos. A amizade que nós fizemos. Naturalmente, quando pessoas estão se relacionando, dificuldades surgem. Dificuldades interpessoais são naturais de qualquer relação. Mas nós estamos aprendendo, já aprendemos, a conviver, respeitando, aceitando as pessoas como elas são. Ainda mais nesses dias que estamos distantes e as dificuldades são muitas. A comida é diferente, a língua, o clima, o modo de se relacionar com as pessoas. Alguns de nós visitamos os hospitais de Buenos Aires, além da Karina agora. Muitos passamos por dificuldades incríveis, as maiores das nossas vidas, com as nossas famílias, com a perda de entes queridos, perda entre aspas, porque ninguém é dono de ninguém, mas com afastamento. Mas temos a certeza de que mesmo essas pessoas que nesse momento passam pela nossa tela mental, também estão conosco, pela sintonia fina do amor. Nós queremos agradecer a amizade que nós construímos. Nós somos meritórios da amizade que nós desenvolvemos e cada momento especial que nós passamos. Quem não se recorda da nossa Lu? Passamos a manhã toda em aula, a tarde toda, eram 17 horas, precisava de um intervalo, um break, e ela sempre conseguia falar e escreveu: intervalo, pelo amor de Deus, e mostrou para o professor. Quem não se recorda das entradas de Edivaldo na sala com sua bandana escandalosa? Mas é o estilo próprio. Quem não se recorda das tiradas do Pio, das mensagens do nosso Carlinhos, nos encerramentos dos módulos?
E nosso jogo de futebol, nós ganhamos. Os doutorandos brasileiros venceram dos taxistas argentinos. Tudo isso porque nós tínhamos no gol Ronaldo como um gato. Quebrou o dedo jogando, mas garantiu a nossa vitória. Temos muitos momentos que ficaram gravados. Este é um deles. E nossa gratidão a todos. Nosso perdão por alguma coisa que tínhamos falado mal colocado. Mas a certeza de que continuaremos juntos. Já estamos pensando onde é que nós vamos poder nos reunir novamente no Brasil, certamente na mansão do Pio, para ouvir Por na Cabeça, Caminito, El Dia que Me Queiras. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, por que não dizer. E para encerrar, vou contar uma história simples e rápida. Antoine de Saint-Exupéry, muito conhecido por muitos de nós, porque é autor de um livro dito que é um livro infantil, mas com conhecimentos de grande profundidade para qualquer pessoa adulta que deve e merece ler. Autor do Pequeno Príncipe. Mas o que poucas pessoas sabem é que ele era aviador, um dos pioneiros da aviação mundial. Francês, começou a trabalhar para as empresas de correios e telégrafos da França, fazendo a linha aérea que passava por cima do deserto do Saara. E certo dia, sobrevoando o deserto, ele somente, com um mecânico de bordo e inúmeras correspondências, houve uma pane no avião. E ele, com muita destreza, conseguiu fazer uma aterrissagem forçada nas areias do deserto do Saara. Ele vinha da Europa, no inverno. Então, depois que aterrissaram, tentaram funcionar o avião de todas as formas possíveis, e o avião não funcionava. E ele, que era agnóstico, pensava, vou morrer aqui, sem poder estar com minha família. Ele era recém-casado. Sem poder estar com meus pais, com minha esposa. Por que isso foi reservado para a minha vida? Essa forma tão cruel. As temperaturas elevadíssimas começaram a cair. E o que mata no deserto não é o calor abrupto. Aliás, é a queda abrupta de temperatura e depois a elevação novamente no outro dia. E ele então se viu obrigado a, à noite, dormir abraçado com outro homem. Houve uma quebra de paradigma significativa na sua vida. Para se aquecerem naquele frio. De manhã tentaram funcionar de todas as formas, ele já sem esperanças começou a caminhar, sem destino certo. E não é que nessa caminhada ele viu uma coisinha preta passando, ele olhou, era um ratinho, similar a esse que apareceu na sala de aula hoje de manhã. Pareceu um ratinho. E ele começou a seguir o ratinho pelas dunas, não tinha nada a fazer. E percebeu que a certo momento o ratinho não estava sozinho mais, era uma colônia de ratos. E que havia uma duna mais escurecida, com uma certa umidade, dessa duna alguns gravetos saíam. E desses gravetos, haviam ali fixados alguns caramujos. Caramujos pequenos e caramujos grandes. E os ratinhos se alimentavam dos caramujos grandes. Que se comessem os pequenos, a cadeia alimentar se quebraria naquele momento. Então ele teve um insight. Como pode isso? Um ser irracional não quebrar a cadeia alimentar? Será que existe realmente uma força superior que coordena tudo no universo? Fazendo aquela reflexão, escutou um grito. Correu, subiu ao topo da duna e viu que o mecânico de bordo tinha conseguido fazer funcionar a aeronave. Eles levantaram o voo, chegaram ao seu destino e o fato se tornou célebre naquele momento da história. Exupéry, alguns anos depois, se alistou para trabalhar para os rebeldes, entre aspas rebeldes. Porque houve a ditadura do general Franco na Espanha. E ele, idealista, sempre trabalhou e escreveu pela liberdade, pela democracia, se colocou então como um soldado voluntário para trabalhar pela democracia, pela liberdade, contra a ditadura militar. Muito mais poeta do que estrategista militar, na primeira batalha ele foi colocado na prisão, prisioneiro, estrangeiro. Foi levado para uma cela. E lá deram para ele um uniforme todo surrado, rasgado, com